nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, e trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Deus deu a terra e fez morada em Belém. Vamos cantar isso mais uma vez. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pousada em Belém. Hoje o nosso assunto é maravilhoso. É preciso distrair os olhos ou fechá-los? Olha que assunto maravilhoso. Paz e bem. Interessante é quanto que a distração nos tira da presença de Deus. Às vezes os nossos olhos têm que ficar fintados no Senhor. E eu lembro de uma passagem que Jesus chega na casa, de Marta e Maria. E Maria se põe com os olhos fintados no Senhor. Com os olhos de adoração, de adoradora. Deus se faz presente dentro da minha casa, dentro da minha morada. E eu não vou desperdiçar nem um instante dessa presença maravilhosa de Deus. Com diligência, encaminhe a vontade, se o desejar. Olha o que os nossos olhos pregam com a gente, viu? Ou seja, nós estamos alimentando o nosso desejo. Eu fintei e fiquei ali desejando. Eu até costumo dizer assim, que a gente tem atitudes de lambedor. Atitude de ficar lambendo com os nossos olhos, nos detendo naquilo que não tem proveito. Façam-se eunucos pelo reino, por amor a Deus. Mateus capítulo 19, versículo 12. Situação interessante aqui. Nos privar, ou seja, a minha privação por conta do reino de Deus. É muito interessante quando a gente observa isso, que as nossas atitudes estão vistas pelo reino. Qual é a moralidade que você está tendo? A situação de moralidade. Meus olhos estão fintados no que agora? As minhas ações estão promovendo o que através dos meus olhos? É melhor que fechamos os nossos olhos, para que a nossa atitude seja a atitude da vontade de Deus. Pelo meio da vontade retém-se a santa continência. Não vou fazer o mal agora e nem depois. Vou controlar os meus desejos. Se tu desejas tudo isso, levantar-lhe a manjedoura. Então vamos para aquilo que o Senhor nos ensinou. Fazer morada em Belém. Pousada em Belém. Lá na manjedoura. Sabe o que isso significa? A minha simplicidade. Deus não quis castelos, nem coisas pomposas, nem situações grandiosas. Deus quis a simplicidade da manjedoura, estar com a criação, viver a criação, amar a criação, respeitar a criação. Olha, essa situação de ordenar aquilo que está passando pelos nossos olhos, pelo nosso olhar. Quanta coisa está destruindo a nossa continência, ou seja, o reter aquilo que não pertence a Deus. Eu até costumo dizer,
Se for possível, feche os olhos. Se for possível, fique ali. Em muitas das minhas pregações eu falo, feche os olhos. Para que esse encontro seja pessoal entre você e Deus. Esse encontro que estamos fazendo agora. Não basta dar ordens, é preciso refreá-los duramente para os domar. Ali foi exposto a vontade, foi exposto o querer, mas eu freiei na hora exata. Muitas destruições de relacionamentos é porque não freamos o nosso olhar. Nos detemos naquilo que não vai ser construção. Muitos casamentos que constroem uma vida sólida, uma vida diante da presença de Deus é ruído por conta dos olhos. A manifestação do mal dentro dos meus desejos. Eu estou desejando aquilo que não me pertence. Eu estou desejando aquilo que não é meu. E eu entro na atmosfera da inveja. Porque eu estou invejando aquilo que foi construído. Aquilo que Deus foi construindo tijolo a tijolo. Dominar os nossos desejos. A vontade tem poder sobre o entendimento e sobre a memória. Por hoje eu não vou pecar. Não vou. Eu não vou fazer a vontade do mal em minha vida. E a minha atitude é como Santo Expedito. Hoje, agora, nesse exato momento. O que os meus olhos têm se detido ali, demorado? Vocês sabiam que a elaboração do mal é elaborada? Vamos lá para o Éden. Eva passava todos os dias e ficava observando aquela árvore. E aí nasce a curiosidade. O que é realmente aquilo? E ali ela parou e se deteve em ouvir. Quantas vezes nós paramos na atitude do mal e nos detemos ali? Não condicionamos a nossa vontade a não fazer. E que quando também fazemos, ainda fazemos o outro fazer o mal junto conosco. Além de tudo, nós ainda chamamos o coleguinha. Aliás, se você está com alguém aí na sua casa, fala assim, oi coleguinha, oi, porque muitas vezes eu te convido a fazer o mal. A minha própria atitude. Porque eu estou me detendo ali. Sabe quando a gente vê um vídeo, ou quando a gente vê uma situação bem perversa, nós olhamos para o outro e falamos assim, ri comigo. Vamos rir agora juntos. Estamos verdadeiramente reproduzindo o mal. A vontade determina o que quer, as suas faculdades determina que sejam aplicadas ou que sejam desviadas. Olha bem, quando eu não me detenho. Isso eu quero falar com os pais agora, bem de pertinho. O que você tem produzido e reproduzido para os seus filhos? E depois você vai cobrar deles, dizer para eles, a sua atitude está errada. Não, é a sua atitude de pai que está errada. Você está se detendo no mal. E você não quer que ele entre porta dentro da sua casa? Olha, pai, mãe, vejam bem o que seus filhos andam vendo, ou melhor, o que vocês andam vendo, que vocês exigem que os seus filhos não vejam. É a mesma medida. Somos filhos de Deus por completo. Olha bem o que os seus olhos andam vendo e se detendo. Será que estamos lambendo o pirulito sem colocar na boca? Ele canta lá, ele canta lá. Pensem bem pelo Espírito de Deus
o que vocês estão produzindo e não estão fechando os olhos na hora que Deus fala que é para fechar. Nenhuma traição, nenhum movimento de falsidade, nenhuma inveja nasce do nada. Ela nasce da perversidade que os nossos olhos estão sendo alimentados. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 15. Não faço o bem que quero, mas o mal que detesto, esse é que faço. Deus está dizendo para você as condições para você abrir a sua alma, os seus desejos, a realizar a obra de Deus, a vontade de Deus, a servir a Deus, e você vira as costas fazendo o mal. Temos que detestar o mal. Mostrar para o mundo e para nós mesmos que temos força sobre os nossos olhos. Deter-se nas coisas de Deus. Será que, quando a gente abre a palavra de Deus, nós estamos nos detendo naquilo que estamos lendo? Ou estamos lendo rápido para que aquilo passe rápido? É assim, ó, Deus, eu vou até ler, mas a minha preguiça não deixa. As atitudes que vamos tomando, o que passa nos nossos olhos. Ou quando tem frases que está falando de Deus, nós fazemos assim, ó, vamos passar rápido, porque eu não quero me deter naquilo que é Deus, naquilo que é do Senhor, naquilo que os meus olhos precisam filtrar. Não é fácil. É um movimento difícil e precisa de orações intensas para que os nossos olhos se detenham naquilo que é Deus. Eu ri, né? Eu atendi uma pessoa uma vez e ela disse assim para mim, que ela achou, ela se deteve muito tempo olhando um rapaz. Então ela achava o físico dele bonito, a forma dele bonita. Quando ele abriu a boca, ele era gago. E aquilo para ela pensou, meu Deus, olha o que os meus olhos se deteve em olhar daquilo. Mas hoje ela está o quê? Contemplando o mistério de Deus, porque a beleza que ela estava olhando não estava naquilo que ele era gago, mas aquilo que resplandecia dentro dele, a presença de Deus. Olha bem, que os olhos também podem contemplar a graça de Deus que está escondida no irmão. Os olhos da graça de Deus que se esconde lá pelos véus no meu irmão. E para muitos casais, pede ao Espírito Santo que ele possa lavar os seus olhos, para que você veja o seu matrimônio, a sua vida religiosa, ou sua vida pessoal, com esses olhos da graça de Deus. E hoje ela olha para mim e diz assim, eu amo quando ele dá aquela trepidaçãozinha no falar, principalmente quando ele fica nervoso, aí que eu amo ele mais. Vocês entenderam? É o que está contido dentro, não o que está de fora. Não o belo que eu fico vendo, mas o que tem belo dentro de mim. Então, nós precisamos pensar muito o que os nossos olhos andam vendo por aí. Às vezes pensamos no mal que detestamos e esquecemos do bem que somos capazes de realizar. Qual que foi o bem que essa pessoa que eu acabei de dizer fez na vida dela? O matrimônio. O matrimônio. E ela olha para a aliança dela e diz todos os dias, glórias eu te dou, Senhor, por tudo que o Senhor fez em minha vida. Esse olhar que alcança a beleza não do que está de fora, mas dos que está dentro. Vamos observar bem o mistério de Deus. Vamos observar bem a graça de Deus, o olhar de Deus para conosco. No Concílio Vaticano II, que Cristo é Cristo para cumprir a vontade do Pai, inaugurou na terra o reino dos céus,
revelou o mistério e para a obediência, é pela obediência, para a obediência. Devemos obedecer aquilo que Deus nos ensinou, os 10 mandamentos. Operou a redenção, o seu reino cresce no mundo pelo poder de Deus. Operou a redenção, somos redimidos através dos olhos de nosso Senhor na cruz. Quando Deus disse, Pai, eles não sabem o que fazem, Ele olhou para os seus olhos nessa hora. Ele olhou para dentro de você. Vamos por um instante inclinar a nossa cabeça diante do Senhor. Fazer um exame de consciência que nos aproxima desse amor belo de Deus, da beleza do Espírito Santo dentro de nós, desse sopro de vida. E pensar, Senhor, eu não quero a riqueza desse mundo, mas eu quero a beleza da manjedoura, da humildade, da experiência do teu amor, de um amor que traz para mim a misericórdia, a bênção da misericórdia. E que sejamos pessoas capazes de humilhar-se diante do Senhor, por isso inclinamos a nossa cabeça. E saber que os nossos olhos nos confundem, mas que o seu amor desconfunde tudo aquilo que nós vemos. E que vejamos no irmão, não com atitudes nocivas, de lambedor, como eu disse, mas de atitudes de amor. Ele é o meu próximo. Paz e bem. Meus olhos não conseguem esquivar-se, herança de meu berço não me apego, o olhar do meu Senhor não quer disfarce, não posso resistir e assim me entrego, e mostra meu espelho para a irmã, preciso dessa imagem cristalina, me ensina a cultivar hoje e amanhã, ternura, paz e bem em cada esquina.